de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Ouvimos este maravilhoso hino, rompendo em fé com a igreja em Anápolis. Essa certeza, Deus vai me fazer passar por sobre as águas. Aleluia! Rompendo em fé, minha vida se reveste do teu poder. Rompendo em fé, ousadia vou correr. Muito bom dia a todos os amados e preciosos irmãos que, desde as primeiras horas do dia, já estão aqui conosco, participando desta programação maravilhosa, programação deste culto doméstico, aonde a palavra de Deus, nas primeiras horas do dia, entra ao nosso lar, nos abençoando. E nesta manhã, mais uma vez, estamos na companhia do evangelista, irmão Renato Campos, para juntos com os irmãos, seja aqui em Anápolis, nesta nação maravilhosa, até fora, em outros países, como nossos irmãos da Argentina, da Espanha. Estamos aqui, irmão Renato, pela graça de Deus, em mais uma manhã. Feliz, porque mais uma semana se passou. Deus te abençoou nessa semana, né? Bom, Jorge, quantos livramentos que a gente nem soube que aconteceu, né? Que aconteceram nas nossas vidas. E o fato de estarmos aqui com saúde no corpo, na alma e no espírito é a maior bênção que nós poderíamos ter. E se você está enfermo, se você está precisando, e quem não está, né, de uma bênção especial, a unção da palavra, né, a unção do que vai ser falado aqui, mesmo que não fale de cura divina, mesmo que não toque, né, no ponto específico do problema que você está enfrentando, creia que a sua alma está sendo alimentada e isso pode fazer a diferença. Ser um divisor de águas a partir desse momento na sua vida. Creia de todo o seu coração e receba a bênção deste culto. Sim, Amém? Sim, amém, irmão Renato, amém. Graças a Deus,
nós estamos mais uma vez agradecidos por Deus ter nos dado esta tão grande oportunidade. Irmão Renato, nesta manhã eu Sim. quero relembrar aqui o que o profeta disse na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, no parágrafo 18. Porque o tempo está próximo. Realmente o tempo não estava próximo. Na sabedoria e previdência de Deus. Esta revelação tão tremenda, embora plenamente conhecida de Deus, não podia ser manifesta até então. Assim sendo, imediatamente aprendemos uma regra. A revelação de Deus para cada era pode vir somente naquela era e num tempo específico. Verifiquem a história de Israel, a revelação de Deus a Moisés veio num determinado momento da história. E, ainda mais especificamente, veio quando o povo clamava a Deus. Jesus mesmo veio no cumprimento do tempo, sendo ele a revelação completa da divindade. Coisa maravilhosa. E nesta era de Laodiceia, a revelação de Deus virá no seu devido tempo. Não se atrasará, nem tampouco se adiantará. Pense nisto e observe bem, porque hoje estamos no tempo do fim. Se tratando, irmão Renato, irmão amado, ouvintes, aqueles que nos assistem, que o tempo do fim, o tempo, não determinou dia nem hora, o tempo, um espaço de tempo, seja ele grande, pequeno, médio, o tempo do fim tem chegado. Junto com o tempo do fim, Deus traz a revelação para aqueles de acordo com Efésios capítulo 1, que Deus os elegeu e predestinou antes da fundação do mundo para sermos participantes do que é mais bem-aventurança para um ser humano, de ver as Escrituras em sua totalidade, na clareza e na simplicidade. Porque, irmãos amados, irmão Renato, Deus esconde e se revela em simplicidade. Quando Deus esteve aqui na terra, através do corpo de Jesus Cristo, era Deus andando, Deus falando, Deus comendo, Deus tendo toda necessidade física, biológica, que um ser humano pode ter. Porque como, irmão Renato, Deus, sendo ele o Espírito eterno, o Criador de todas as coisas, como ele poderia sentir uma dor de barriga? Como ele poderia sentir uma febre, uma dor de cabeça, se ele não tivesse vida em um corpo? Porque Espírito, nós não podemos ver o Espírito, nós não podemos apalpar. A palavra diz, né, que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores O adorem em espírito e em verdade. Jesus Cristo diz, nós lemos na programação passada, ele diz, eu sou a verdade. Então, nós começamos novamente a ver aí sobre a unidade de Deus sendo Filho, o Pai sendo Deus eterno, sendo o Pai, e o Espírito Santo vindo depois, sendo uma promessa. Jesus Cristo não prometeu lá em São Lucas, capítulo 24, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, mas tudo na sua ordem, na sua sequência. Como o irmão começou dizendo na programação anterior, Deus sobre nós, na coluna de fogo, sendo Pai, Pai sobre nós,
Filho, Jesus conosco, Espírito Santo em nós, Cristo. Porque Cristo deve-se entender um pouquinho desta palavra, que Cristo é o ungido. E quando nós falamos o Espírito Santo, nós estamos falando de Cristo em nós. Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo em nós, Cristo, ungido, morando em seres humanos. Mas isso foi lá no começo, ele na coluna de fogo. Depois, ele desejou e com seu poder criador foi ao ventre de Maria e fez do ventre de Maria ali o seu lugar para criar aquele óvulo sem sensação humana, para dali trazer um corpo. Maravilhoso isso é muito profundo, é como o irmão disse, se não tiver realmente um pouco de paciência com Deus, você nunca poderá captar estas coisas, porque isso discerne espiritualmente. Isso aqui se trata, irmão Renato, de um assunto espiritual, isso não é carnal. Coisa carnal se discute em outros lugares. Aqui nós não estamos tratando do assunto carnal, aqui nós estamos tratando do assunto espiritual e necessita do Espírito Santo trazer tanta unção para nós, como luz naquilo que nós estamos falando, para aqueles que estão do outro lado, venham a ser beneficiados com isso. Então aqui nós vimos, irmão Renato, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, quando aqui no verso 10, Paulo está dizendo, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Mas que poderio que está só sobre um homem da Galileia? Não, ele era mais que um homem. Aquela irmã chegou a dizer para o profeta que o irmão Branham estava errando sobre as Escrituras. Ele falou, irmão Branham, só tem um problema, você enaltece muito a Jesus Cristo. Ele falou, irmã, bem-aventurado se naquele dia eu tiver somente isso contra mim. Ela falou, você enaltece muito Jesus Cristo, fazendo dele divino. Aí o irmão Branham disse, não, mas ele era divino. Aí ela falou, mas ele chorou lá no túmulo de Lázaro. Aí ele falou, perfeitamente, só que ele chorou como um homem, mas quando ele disse, Lázaro, sai para fora, ali era Deus em carne, chamando a ressurreição da morte, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, olha, os que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Não tem vírgula não, viu, mano? Pai. Para a glória de Deus Pai. Unidade perfeita novamente, irmão. Pode continuar, irmão Jorge. Vou ficar aqui acompanhando e sendo abençoado. Não. Aí é só eu que vou lendo e a gente, irmão Renato, eu gosto dessas coisas assim, ficar bem à vontade, porque a gente perde aquela regra, aquela liturgia, aquela coisa. Então, eu fico mais à vontade assim para transmitir, porque isso não é fácil, você tratar da Bíblia Sagrada, das coisas eternas, sem ficar um pouco tenso. Isso. Mas, graças a Deus, estamos aqui bem à vontade e vamos relembrar algumas coisas também que dizemos na programação anterior, para ficar bem, como nosso pastor disse, vamos bater o prego e dobrar a ponta. Ficar bem estabelecido. Irmão Jorge, eu tenho uma pergunta, irmão Jorge. Perguntar é bom, né? Responder que é difícil, né? Mas não é uma pergunta para o senhor, não. É uma pergunta para nós refletirmos. A pergunta é, Jesus era homem ou Jesus era Deus? E
porventura, teria como ser as duas coisas? Ele poderia ser homem, poderia ser Deus? E a resposta eu vou te passar agora. Jesus era 100% homem e Jesus era 100% Deus. Como assim, irmão Renato? A mente humana, irmão Jorge colocou bem, ela é limitada. Tem a história de Jonas na Bíblia, né? A baleia engoliu um homem. Mas como que uma baleia engole um homem, aí depois ela vomita ele da boca e ele tá bem e segue a vida? Como? Amados irmãos, a Bíblia é assim, é por revelação. Se a Bíblia falasse que Jonas comeu a baleia, nós iríamos acreditar. Jonas comeu a baleia. Como? Não sei, mas aconteceu. Então Jesus era 100% homem e 100% Deus. Nesta manhã, neste dia, nós estamos falando aqui sobre a unidade de Deus. E por que esse assunto é importante? Vou só relembrar alguns pontos aqui, irmão Jorge, amados irmãos. Esse assunto tem relação direta com o plano da redenção. Então tem relação com a nossa salvação. Então é disso aqui que nós devemos ocupar o nosso tempo. Aí existe os unicistas que creem apenas em Jesus. Jesus como sendo único, apenas Jesus. Existe a unidade de Deus, que é o que nós acreditamos, que é o que a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina, que é uma pessoa com 3 manifestações distintas, 3 manifestações maiores. E também existe a doutrina da Trindade, que fala sobre 3 pessoas distintas. Não uma pessoa e 3 ofícios, mas 3 pessoas distintas. Isso surgiu 325 depois de Cristo, sob o Papa São Silvestre, e virou dogma em 381, no ano 381 depois de Cristo. Nós lemos na programação passada Atos capítulo 2, versículo 36, que diz: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Atos capítulo 2, versículo 36. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 3, diz: porque nele, falando de Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, o grande arquiteto, Deus construiu para si uma casa aqui na terra. Essa casa é um corpo humano, Jesus. Então, em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. E uma leitura muito abençoada, que tem ajudado muito também, irmão Jorge, é Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 6, que diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Deixa eu repetir com mais calma. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Reforçando aquilo que o irmão Jorge colocou muito bem no começo dessa nossa programação. Pai, Senhor, sobre nós. Filho, Jesus, conosco. Espírito Santo, Cristo, em nós. Então, nós somos muito abençoados com leituras, com meditações como essa. Irmão Jorge, São João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, diz: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Isso deveria colocar fim a esse assunto de trindade, unicista, unidade, mas a gente sabe que muitos não estão interessados no que a palavra diz, mas nós estamos aqui para aprender mais sobre a palavra. E às vezes podem surgir perguntas. Eu vou falar algumas aqui no sentido de aprendermos juntos. Não tenho pretensão de ensinar, o irmão Jorge colocou muito bem. Nós estamos aqui aprendendo juntos, graças à revelação da palavra que Deus nos tem dado, estamos aqui para sermos abençoados. São João capítulo 5, 17 diz, vamos ler toda a escritura para não ficar apenas uma parte. Abra aí a sua Bíblia, se tiver condição, né? Se não, anota e leia depois. João
capítulo número Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 17, diz 5:17. E Jesus lhes respondeu. O subtítulo, né, diz: Jesus declara-se Filho de Deus e igual ao Pai. Versículo 17 diz: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Espera aí. Aqui tem duas pessoas distintas. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, se a gente pensar com a mente humana, né, a gente acaba tendo essa interpretação. Mas o que a palavra está dizendo com isso? 18, mano. O 18 também? 18. O versículo 18 diz: Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Você está vendo o que é a falta de predestinação? Porque nós sabemos que para o verdadeiro evangelho vir a nós, os judeus tiveram que ser cegados. Eles não viram a profecia de Isaías, capítulo 6. Aquilo que foi profetizado pelo profeta centenas e centenas de antes de Jesus vir. Ali estava o Deus em carne e eles, enfurecidos por não ser mais permitido eles verem, já queriam até passaram por cima, né? Matá-lo. Que coisa! Eles pensavam que Jesus estava querendo se fazer igual a Deus, mas não era. É porque era a verdade. Ele era. Ele nunca falou assim, o meu pai José. Isso. Né? O meu pai José, a minha mãe Maria. Certa vez, né, naquela festa, chegaram e disseram para Jesus: a sua mãe e os seus irmãos estão lá e querem falar contigo. Ele disse: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Meu pai e a minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Aí que eles ficavam em dificuldade. Então, irmão Renato... É a revelação, irmão Jorge. É a revelação. Então, isso é grandioso. Ele querendo fazer-se igual ao pai. Não é isso? Irmão Renato, para se ficar órfão, o que se necessita para ficar órfão? O que acontece com a pessoa para ela ficar órfã? Ele perde nessa dimensão o pai ou a mãe, ou os dois. Sim. É órfão de pai, órfão de mãe ou órfão dos dois. Isso, justamente. Então vamos ler aqui. Bom, Jorge, só um detalhezinho. Isso. É duas pessoas, então, só fechando aqui. Isso. Meu pai trabalha até agora. Vou imaginar meu pai, irmão Edson. Meu pai está trabalhando até agora. E eu, irmão Renato, também. São duas pessoas? Não. A Bíblia está dizendo que o Pai, Espírito, estava trabalhando através do Filho, do corpo. Então, Deus é Espírito. O Espírito estava trabalhando na plenitude de Deus aqui na terra, no corpo, chamado Jesus Cristo. Era o Filho fazendo a obra do Pai. Maravilhoso, irmão Renato, essa observação. O Pai, Espírito. Porque realmente, Ele é o Espírito, todas as... Nós vamos ter que ler, irmão Renato. Vamos lá em Mateus, capítulo 1. Vamos ver como é que foi o nascimento de Jesus. Porque toda hora eu falo, mas é igual você falou. Vamos ler. Nós temos esse prazinho, vamos ler. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1. É tão bom a gente abrir esse livro. A partir do 18. Olha para nós. Isso mesmo. Mateus, capítulo 1, a partir do verso. Isso aqui não foi nada programado, nada anotado, né, irmão? Isso. Nós tem muita coisa anotada, mas tem muita coisa desanotado que o Espírito traz na hora. Nos né? lembra. É o 18, né? Tá, o título é qual? O nascimento de Jesus Cristo. Não é só o nascimento de Jesus. Porque o profeta, irmão Renato, amados irmãos, aqueles que nos assistem, irmão Brana mostra claramente que Jesus tem muito. Você não conheceu pessoa que chama Sim. Jesus? Nós conhecemos, mas Jesus Cristo não. Aí não.
É diferente. Olha que coisa maravilhosa. Então, por isso que quando o Mombrano estava ajudando a esclarecer esta doutrina dos unicistas, só Jesus, ele colocou isso bem claro. Ele falou, não, você pode conhecer várias pessoas que chamam Jesus, mas Jesus Cristo só houve um, só aquele que veio através desse nascimento, o qual nós vamos ler agora. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, verso 18, São Mateus capítulo 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Vamos discorrer. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele, segura aí, irmão Renato, sobre ficar órfão, viu? Nós temos que voltar lá. Verso 18. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Que luta, irmão. Que luta terrível, irmão. Traz para o dia de hoje, né? Tá noivo, aí a noiva chega e diz, olha, estou grávida do Espírito Santo. Olha que coisa. Qual seria a reação? Irmão Jeff está chorando também. Então, José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, olha para você ver, já estava com o projeto de sair fora. Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Então juntou o meio secundário, né, de Jesus falar o sonho, mas só que esse sonho, irmão Renato, ele veio seguido de um anjo. Que coisa, eu prestei atenção nisso. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado... Irmão Renato, isso é a Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. É o ponto final. Não temas, verso 20, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado, quem gera, quem fecunda, é o Pai. Ó. Sim. Não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Certo? Porque esse é um nome terreno. Então, esse nome, só Jesus, aqui nesse caso, é porque era somente o corpo físico de Jesus. Mas quando veio para a plenitude da divindade, aí sim veio as outras manifestações e os outros ofícios acompanhando este nome. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai sobre nós, Filho conosco, Emanuel, Deus em carne, e Espírito Santo em nós, Cristo. Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo em nós após o Pentecostes. Lembrando, irmão Renato, que nossos amados irmãos podem dar sequência em Atos 36, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Verso 36, 37 e 38, que aí então eles vão ver qual que é realmente o batismo correto. Não há outro batismo além de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Você pode ir lá no verso 36, 37 e 38. Ali está o verdadeiro batismo. Vamos aqui, irmão Renato, só fazer o final do ficar órfão, né? Quem deixa órfão, então, é pai e mãe. Então, vamos lá no Evangelho segundo São João 14, verso 18. 14, 18. Para nós encerrarmos como diz assim, com chave de ouro. Eu estou agradecido, viu? Eu com a Bíblia na mão, eu fico corajoso com a mensagem do profeta, eu fico corajoso. Lembrando, irmão Renato, que nossos amados irmãos podem telefonar aí para esses números que aparecem aí embaixo do seu nome, do meu nome, este livreto gratuito, De Volta à Palavra Original, que
vai chegar na sua mão gratuitamente sobre as Escrituras afirmando quem é Jesus Cristo e por que se batizar em nome de Jesus Cristo. Você pode solicitar, se você desejar, pode entrar em contato com esses números que você receberá em suas vidas. É o maior evangelismo do mundo. Isso. Lendo isso aí, muitas dúvidas são sanadas. Então vamos aqui encerrar aqui com isso. O Evangelho segundo São João 14 e 18. Vamos começar aqui no verso 15. Jesus também dizendo, né, continuando um diálogo com seus discípulos. Vamos no 13. Jesus diz assim: e tudo quanto perdides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Unidade de Deus novamente. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ele já puxou tudo para ele, irmão. No verso 14. 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Olha que coisa. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, Espírito Santo. Aí viria a manifestação deste grande ofício de Jesus Cristo na terra, hoje na igreja, o Espírito Santo, o Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Não é hoje, amanhã. Não, é para sempre. E depois que se batiza, em nome de Jesus Cristo, aí o que diz lá? E recebereis o Espírito Santo. Então vamos ler aqui agora o 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha que coisa. No verso 18 agora. Não, meu amado irmão, irmã, aquele que vai ouvir, preste bem atenção nesse verso 18 do Evangelho segundo São João, capítulo 14, verso 18. Jesus falando: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Manifestação do Espírito Santo em nós nos traria esta segurança do Pai estar conosco todo o tempo, o grande Deus, o Pai, o Espírito Santo. Aí o verso 19 diz assim: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. 20, verso 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Pronto. Glória a Deus. Pronto. Fechou. Como diz, selou. Fechou. Selou. Você gostou, irmão Jair? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. A unidade de Deus, ela é perfeita, não nas interpretações humanas, mas dentro das Escrituras, irmão Renato. Graças a Deus por esse momento que nós tivemos aqui. Nós fazemos um convite também, você Sim. que talvez não tem uma igreja onde congregar, domingo, a partir de 8h30 da manhã e a partir das 18 horas, assista os nossos cultos. Verdadeira adoração a Deus. Hino, pregação da palavra, tudo de acordo com as Escrituras. E esse culto doméstico, ele é de segunda a sábado. Então tem uma porçãozinha diária para aumentar a sua fé, para te deixar mais posicionado nessa palavra para o dia que vai seguir. E qual que é o canal, irmão? Fala para eles. Canal Tabernáculo Anápolis. Coloca no YouTube dessa forma que você vai conseguir assistir. E pedimos também, né? Compartilha, vamos colocar assim, irmão Jorge. 3 pessoas que não são da mensagem. Isso aqui abençoa. Isso que me abençoa, abençoa o irmão Jorge, claro. Mas, além de compartilhar com os domésticos da fé, compartilhe com 3 pessoas que não são da nossa fé, do nosso dia a dia, pelo menos por enquanto, né? Não sabemos o dia de amanhã. Familiares, amigos, pessoal da empresa, peça para assistir, para comparar as Escrituras, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar o seu coração e o coração dessa pessoa. Para despedir, irmão Renato, de nossos amados irmãos, eu gostaria de deixar um recado. Qual o recado, irmão Jorge? Qualquer dúvida que eles queiram nos procurar, os
telefone o seu, o meu está aí, para tirar alguma dúvida, e aí nós podemos, ao longo deste diálogo, desse relacionamento, nós podemos entrar no batismo em nome de Jesus Cristo, nós podemos entrar em outros pontos doutrinários, os quais nós não entramos aqui, porque aqui nós temos um tempo limitado à programação, mas nós estamos à disposição, lembrando que se você deseja ser batizado no batismo correto, em nome de Jesus Cristo, se aí na sua cidade não tem um pastor local que prega a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo, está sobre nós, viu, irmão? Aí nós temos que ir lá, isso foi dada a ordem pelo nosso pastor para nós dizer assim, se lá não tiver o pastor, para nós enviarmos aquela alma preciosa para ser batizada em nome de Jesus Cristo, aí vai ter que ir, ou você, ou o irmão Ricardo Bueno, ou o Maldair, irmão Gabriel, ou o irmão Naftali, um de nós vai ter que ir lá batizar você, tá bom? Foi um prazer, maravilhosa manhã, que Deus continue nos abençoando nesta gloriosa luz da palavra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. E pode perguntar, que nós não temos medo de perguntas. Se a gente não souber, a gente vai buscar a informação. Sim, Se a gente souber, a gente aprende um com o outro para juntos sermos ajudados e fortalecidos na fé por meio desta palavra de Deus. Amém. Deus vos abençoe, amados irmãos. Um abraço. Um abraço.